Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo das listas encadeadas e vamos ver como inserir um item antes de um dado nó em uma lista encadeada. Para trabalhar esse conceito a gente vai utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que apresenta um menu com as seguintes opções: 1. Inserir início, 2. Inserir fim, 3. Inserir após, 4. Inserir antes, 5. Mostrar, 6. Pesquisar e 7. Sair. Cada estudante possui a matrícula e o nome. Ao selecionar sair, o programa deve ser finalizado. Aqui o usuário digitou 2, quer dizer que ele quer inserir esse estudante no fim. Os dados desse estudante são matrícula 1, nome Pedro. Digitou 2 novamente, quer dizer que ele quer inserir esse próximo estudante no fim. A matrícula desse estudante é 2 e o nome é Paulo. Ele digitou 4, quer dizer que ele quer inserir o próximo estudante antes de um outro estudante. Então os dados do estudante são 3. Maria, ele quer inserir antes do aluno que tem matrícula 2, então antes de Paulo. Então Maria foi inserida aqui antes de Paulo. Por fim, ele digitou 5 para mostrar. Então a gente vai ter 1 Pedro, 3 Maria e 2 Paulo. Então Maria foi inserida antes de Paulo. Por fim, ele digitou 7 e o programa foi finalizado. Beleza, então aqui a gente vai ter vários casos. O primeiro caso é quando o nó existe. Então, digamos que a gente está pesquisando pelo nó que tem o valor 3. Então, a gente quer inserir antes do nó 3. Então, a gente vai analisar aqui, começando do início, se o nó posterior, ou seja, quem é que está posterior ao nó 1, 7, ele tem o dado que a gente quer. Então, 7 não é igual a 3. Então, a gente vai para frente. Então, a gente vai analisar o nó posterior e verificar se ele tem o dado que a gente quer estar pesquisando. Então, a gente está pesquisando pelo 3 e o nó posterior aqui tem 3. Então, sim. Então, a gente vai selecionar esse nó, fazer o que? Criar um novo nó, fazer esse novo nó apontar para o próximo e fazer esse nó que tem o ponteiro corrente apontar para esse novo nó. Então, a gente vai ter esse novo nó inserido. Agora, a nossa lista tem a seguinte configuração: 1, 7, 9 e 3. Beleza, outra particularidade é quando o nó não existe. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o que? Então, digamos que a gente está pesquisando pelo valor 5. Então, aqui a gente tem a nossa lista, tem os valores 1, 7 e 3. A gente quer inserir um nó antes do nó que tem o valor 5. Então, a gente vai começar pelo começo e vai analisar novamente. O nó próximo tem o valor que a gente está pesquisando. O nó próximo é 7. A gente está pesquisando por 5. Não. Então, vamos para frente. Beleza, vamos analisar o próximo. O próximo é igual a 3. Então, 3 é igual ao valor que a gente está pesquisando? Não. Então, a gente vai para frente. Vai analisar o próximo nó, viu que é nulo. Então, aqui a gente sabe que a gente não vai encontrar um nó que tem esse dado em particular. Então, a gente vai retornar nulo, indicando que a lista não contém um nó com valor 5. Então, a gente não vai poder inserir o novo nó antes do valor 5, se ele não existe. Beleza, outra particularidade é quando o início é nulo. Então, se o início for nulo, a gente não tem o que fazer a não ser retornar nulo. Beleza, outro caso particular que é quando o início é o nó pesquisado. Nesse caso aqui, o início é igual a 1. A gente tem o valor 7 em seguida e depois o valor 3. A gente está pesquisando pelo 1. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? Criar um nó, inserir esse nó no início da nossa lista e dizer agora que a nossa lista é igual a esse novo nó. Vamos escrever um programa para resolver esse problema? Beleza, estamos aqui no nosso programa onde a gente está escrevendo os dados da nossa lista. Que a gente tem o que? O nosso nó, o nosso tipo de dado que representa o estudante. Tem o nosso nó que tem o dado e tem um ponteiro para o próximo nó. E tem a nossa lista, que nada mais é do que uma estrutura aqui que tem um nó para ter um ponteiro para o início da nossa lista. Que a gente tem um menu, então a gente tem as opções 1, inserir início, inserir fim, que a opção 3 seria inserir após. Então, como opção 4, a gente vai colocar aqui a opção 4, vamos colocar aqui inserir antes. Beleza, então esse 5, esse 4
Antigamente era mostrar, vai ficar 5. Se pesquisar a matrícula, vai ficar 6. E o sair aqui vai ficar 7. Que a gente tem a função para ler o estudante, tem a função para ler o início, tem a função para inserir no início, no caso, tem a função para inserir no fim, tem a função para inserir após, e aqui embaixo a gente vai escrever a função para inserir antes. Então vamos criar aqui struct nó. Então a gente vai criar um struct nó, porque pode ocorrer o caso onde a gente não encontre um nó que tem aquela matrícula em particular, por exemplo. Nesse caso a gente teria que retornar nulo. Então inserir antes. Beleza, inserir antes vai receber o que? Vai receber, no caso aqui, um ponteiro para a nossa lista. Vai receber o nosso estudante, vai ser o nosso dado, e vai receber a matrícula. Aqui a gente vai analisar se a nossa lista, o início dela foi igual a null. Então aqui a gente já pode retornar null de cara. Beleza, então se o início não for igual a nulo, a gente vai se perguntar se essa matrícula que o usuário digitou é a matrícula do nó que a gente está pesquisando. Então, se plista ponto início, plista set início, porque plista é um ponteiro, beleza, ponto dado, que a gente sabe que esse início não é nulo, então a gente pode acessar o dado, ponto matrícula foi igual, no caso nosso início na nossa lista, ele também é um ponteiro, então para acessar aqui a gente também vai utilizar seta. Então seta dado, ponto matrícula, no caso se for igual a matrícula que a gente está pesquisando, então a gente vai inserir esse nó em particular no início da nossa fila. Então a gente vai fazer o que? Criar um struct nó, chamar de novo, que a gente vai fazer o que? Struct nó. Vamos fazer aqui um malloc para alocar memória suficiente para uma estrutura nó. Beleza, criou aqui o nosso novo. A gente vai dizer o que? Que novo, o próximo vai apontar para plista ponto início. Antes disso a gente vai dizer que o nosso novo ponto dado, nesse caso novo é um ponteiro, então novo seta dado vai ser igual ao dado que nos é passado como parâmetro. Beleza, e vamos mudar o início da fila. Vamos dizer aqui da lista, quer dizer, vamos dizer que a lista ponto início vai ser igual ao que? Vai ser igual ao nosso nó novo. Então, se a nossa lista ela não é nula, se o início não é nulo, e se o nó também não for o dado que está no primeiro nó, no início da fila, não for igual a matrícula, então a gente vai pesquisar por esse nó específico. Então vamos criar aqui struct nó asterisco, vou chamar de PI. Beleza, vou fazer um for aqui. Esse PI ele vai iniciar de plista seta início seta próximo. Não, na verdade ele vai começar do início mesmo. Beleza, então a gente vai dizer aqui se PI seta próximo for diferente de nulo e PI seta próximo for igual seta próximo, no caso a gente vai analisar o dado ponto matrícula
for igual à matrícula que a gente está pesquisando. Então, se o próximo aqui tiver a matrícula igual à matrícula que a gente está pesquisando, então a gente pode parar. Se não, a gente vai dizer que PI vai ser PI ponto próximo. Como a gente não vai ter um corpo do for, a gente pode terminar com ponto e vírgula. Então a gente está dizendo que o nosso PI inicia aqui do início da nossa lista e a gente vai sempre fazendo as nossas operações em termos do próximo. Então, se o próximo é igual a nulo, a gente pode parar e informar que a gente não vai poder inserir o nó na lista, porque não vai ter nenhum nó com essa matrícula aqui específica. Caso contrário, a gente vai analisar se a matrícula do próximo é igual à matrícula que a gente está pesquisando. Então, se a gente encontrar um nó onde o próximo tem a matrícula que a gente está pesquisando, a gente vai fazer as nossas operações. Então, aqui embaixo vamos fazer o que? Se PI for igual a nulo, a gente aqui vai retornar PI ou nulo, como a gente fez anteriormente com PI, vamos deixar aqui com PI. Caso contrário, a gente vai fazer o que? Vai criar um struct de nó, chamado de novo, vai alocar memória para o nó. Beleza, aqui a gente vai utilizar o malloc. Vamos utilizar aqui size of, alocar memória suficiente para um struct nó. Beleza, que a gente vai dizer que novo seta dado vai ser igual ao dado que nos foi passado como parâmetro. Vamos dizer o que? Que novo ponto próximo vai ser igual a PI ponto próximo. Lembre-se que PI vai ser o nó que é anterior ao nó que tem a matrícula que a gente está pesquisando. E vamos dizer que PI seta próximo vai apontar para o nosso nó novo. E no caso aqui a gente vai retornar PI. Beleza? Então a gente analisou vários casos aqui. O primeiro caso é quando a nossa lista era nulo. Nesse caso a gente não pode fazer muita coisa além de retornar nulo. Caso contrário, a gente analisou se o valor que a gente estava procurando ia ser igual ao primeiro nó. Se sim, então a gente vai inserir esse nó no início. Então a gente criou um novo nó, disse que o dado desse nó vai ser igual ao dado que nos foi passado como parâmetro e disse que o novo ponto próximo vai ser igual ao início. Então o novo vai apontar para o início e o início agora vai ser o nosso nó novo. Então inseriu esse nó no início da nossa lista. Caso contrário, a gente vai caminhar na nossa lista, sempre levando em consideração o próximo. Então, se o próximo chegar a nulo, é porque não tem nenhum nó com esse valor específico que a gente está procurando. Se o próximo ele tiver o valor igual à matrícula que a gente está procurando, então a gente encontrou um nó que tem o valor que a gente está procurando. Então a gente vai inserir o nosso nó antes dele. Caso contrário, a gente vai, enquanto a gente não cair em uma dessas condições, próximo igual a nulo, ou aqui a gente encontrar um nó que o próximo nó de um dado nó seja igual à matrícula que a gente quer, a gente vai caminhando na nossa lista encadeada. Então, se aqui retornou, se a gente parou aqui porque o próximo foi igual a nulo, então a gente vai retornar nulo. Se não, a gente vai criar o nosso novo nó para adicionar, vai colocar o dado desse nó, vai dizer que o próximo desse nó vai ser para onde PI estava apontando, e vai dizer que PI agora vai apontar para o novo, e vamos retornar esse novo nó. Beleza, vamos fazer modificação aqui também no main. Agora para sair vai ser a opção 7. A opção 1 vai ser inserir. A opção 2 vai ser inserir no fim. A opção 3 vai ser inserir após um dado nó.
Aqui a opção 4 vai ser inserir antes. Então a opção, se a opção é igual a 4, se a opção de inserir antes. Então a gente vai criar um estudante, vai ler os dados desse estudante aqui em particular. Vamos pedir para o usuário informar uma matrícula. Então informe uma matrícula. A matrícula do estudante para inserir antes. Beleza, vamos declarar aqui uma variável para receber a matrícula. Vamos ler o valor dessa variável. Então, %d, o que a gente lê aqui vai para matrícula. Beleza, vamos chamar o nosso método para inserir antes, que ele faz o que? Nos retorna um nó API, e o nome dele é inserir antes, que recebe o que? Um ponteiro para nossa lista, recebe o estudante e recebe a matrícula. Se esse PI for igual a nulo, for nulo, é porque a gente não conseguiu inserir na nossa lista. Então vamos imprimir aqui: não foi possível inserir o estudante. Beleza, então aqui a opção que antigamente era 4, agora é a opção 5. A opção 5, pesquisar, agora é 6. E a opção 7 é o sair. Então a opção 1 seria no início, a opção 2 seria no fim. A opção 3 seria o estudante após um dado nó. A opção 4 seria o estudante antes de um dado nó. A opção 5 mostrar. E a opção 6 pesquisar. Então o que a gente fez aqui? Ó, criou uma estrutura para representar o nosso dado. Criou um nó que tem um dado e tem uma referência para o próximo. Criou uma lista que ela tem nada mais que um ponteiro para o início da lista. Criou um menu com várias opções. Então aqui a gente acabou de incluir uma opção para inserir um nó antes de um dado nó. Criou várias funções. E aqui o foco é essa função em particular, seria antes. Então aqui, ó, se a lista for igual a nulo, então a gente não tem muito o que fazer. Então vamos retornar nulo. Se a matrícula que a gente está pesquisando for igual a matrícula do primeiro nó, então a gente vai inserir esse nó em particular que a gente vai criar no início. Caso contrário, a gente vai fazer o que? Pesquisar a nossa lista e verificar se a gente chegou no final ou se, no caso aqui é para ser diferente. Então, se a matrícula do próximo for diferente da matrícula que a gente está pesquisando, ou se a gente chegou a nulo, a gente vai caminhar para o próximo elemento. Então aqui a gente pode parar por duas condições: quando esse próximo aqui chegar ao nulo, ou quando o próximo tiver a matrícula igual à matrícula que a gente está pesquisando. Beleza, outra coisa que a gente precisa modificar aqui é que a gente, no caso, a gente está caminhando e está analisando se o próximo é nulo e não PI. Então aqui a gente vai, se PI ponto próximo for igual a nulo, então aqui no caso a gente vai retornar PI ponto próximo, podemos retornar nulo aqui diretamente. Beleza, aqui embaixo a gente tem o nosso main. Então a gente tem a opção 1, que seria para inserir estudante no início, a opção 2 inserir estudante no fim, a opção 3 no caso para inserir um estudante após um dado estudante, a opção 4 inserir um estudante antes de outro estudante, a opção 5 listar e a opção 6 pesquisar. Beleza, vamos executar para ver como nosso programa está se comportando. Então vou digitar aqui 2, vou digitar aqui um Pedro, vou escolher a opção mostrar, a opção 5. Então tem um estudante cadastrado, Pedro. Então vou adicionar agora, escolher a opção 4, forma estudante 2 Paulo,
Vou inserir Paulo antes de Pedro. Pedir para mostrar. Agora a gente tem Paulo e depois a gente tem Pedro. Então aqui eu vou fazer o que? Selecionar inserir antes novo. Selecionar 3. Maria. E vou inserir antes de Pedro novamente. Então vou clicar em mostrar. Então a gente tem agora Paulo, Maria e Pedro. Vou clicar aqui em sair. Beleza, vamos investigar também o caso onde a lista está vazia. Então aqui eu vou digitar 4 para inserir. Vou digitar um Pedro. Forma matrícula. No caso vou digitar aqui 10. Então foi digitado, foi informado, não foi possível inserir o estudante. Então vou inserir um estudante. Inserir o estudante Pedro. Agora eu vou pedir 5 para listar. Então a gente só tem agora o Pedro. Então vou fazer o que? Pedir para inserir antes. Vou digitar os dados do estudante, no caso Paulo, nesse caso. E vou digitar um dado que não existe, 5. Então foi impresso o que? Não foi possível inserir o estudante. Vou sair, finalizar o programa. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.